O riso dele foi a primeira coisa que realmente me quebrou. Não foi uma gargalhada alta e debochada, mas algo pior. Um riso curto, seco, afogado em condescendência. Um som que dizia, sem palavras, quem você pensa que é? Eu estava sentado diante dele, em seu escritório impecavelmente arrumado no Banco Metropolitano de Investimentos, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. À minha frente, sobre a mesa de mogno polido que provavelmente custava mais que o meu carro, estava o meu plano de negócios, um documento de 20 páginas que eu passara 6 meses aperfeiçoando, noite após noite, alimentado por café barato e um sonho teimoso. O homem à minha frente, o Sr. Horácio Arruda, gerente da agência, folheou as páginas com um desdém preguiçoso. Seus dedos, adornados por um anel de ouro grosso, pareciam contaminar cada gráfico e projeção que eu montara com tanto cuidado. Ele sequer leu o conteúdo. Apenas passou os olhos como quem avalia o cardápio de um restaurante barato antes de se levantar e ir embora. Então, deixe-me ver se entendi, senhor. Ele fez uma pausa dramática, olhando para o meu cartão de visita sobre a mesa como se fosse um inseto exótico. Senhor Lucas Ferreira, você quer um empréstimo de R$ 10.000 para a sua pequena empresa? A forma como ele pronunciou pequena empresa foi como um tapa. Ele se recostou em sua cadeira de couro, que gemeu em protesto, e foi então que ele riu. Aquele som ecoou no silêncio do escritório, um silêncio quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado e pelo tic-tac de um relógio de pêndulo na parede. Eu senti o sangue subir ao meu rosto, um calor que misturava vergonha e uma raiva crescente. Eu tinha 28 anos, usava meu melhor terno, um que comprei de segunda mão e mandei ajustar, e me sentia como um menino de 10 anos na sala do diretor. É uma empresa de software de logística, Sr. Arruda, expliquei, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Desenvolvi um sistema para otimizar rotas de entrega para pequenas e médias empresas. O empréstimo seria para comprar um servidor dedicado e contratar um desenvolvedor em meio período. Está tudo detalhado no plano. Plano, ele repetiu, empurrando a pasta de volta para mim sobre a mesa. O gesto foi um ato final de demissão. Olhe, garoto, eu vejo dezenas de sonhadores como você toda semana. Vocês vêm aqui com suas ideias mirabolantes achando que vão ser o próximo bilionário da tecnologia. A realidade é que 99% de vocês falham, e o banco não financia falhas. Ele se levantou, um sinal claro de que a reunião havia terminado. Meu conselho: mantenha seu emprego atual, pague suas contas e pare de perder o seu tempo e o meu com esses passatempos. Fiquei sentado ali por um segundo, paralisado. A humilhação era tão palpável que eu podia senti-la na garganta. Peguei meu plano de negócios, agora manchado pela indiferença dele, e me levantei. No caminho para a porta, passei pela senhora Elsa, a faxineira, que estava polindo o corrimão de latão no corredor. Ela me deu um pequeno sorriso, um sorriso genuíno e simpático, o único pingo de humanidade que eu encontrara naquele prédio frio e arrogante. Assenti com a cabeça, incapaz de sorrir de volta. Ao sair para a rua movimentada de São Paulo, o barulho da cidade parecia abafado. Eu não estava apenas sem um empréstimo. Eu estava despojado da minha dignidade. Naquele momento, enquanto o riso do Sr. Arruda ainda ecoava em minha mente, eu fiz uma promessa a mim mesmo. Ele podia ter rido de mim hoje, mas eu garantiria, com cada fibra do meu ser, que eu teria a última risada. Ele não sabia, mas não tinha apenas negado um empréstimo. Ele havia acendido um incêndio. E 5 anos depois, aquele incêndio seria grande o suficiente para queimar todo o seu pequeno mundo até o chão. Minha jornada não começou com capital de risco ou um investidor anjo. Começou com desespero e a venda do meu único bem de valor, um Gol 2008, que meu pai me ajudara a comprar. O dinheiro da venda, uns míseros R$ 12.000, tornou-se o capital inicial da Logitech Solutions. Com ele, comprei um servidor usado e aluguei uma pequena sala nos fundos de um prédio comercial no centro, um lugar com cheiro de mofo e carpete manchado. Mas era meu. Os primeiros 2 anos foram um borrão de trabalho incessante. Eu era o CEO, o desenvolvedor, o vendedor, o suporte técnico e o faxineiro. Vivia de macarrão instantâneo e sanduíches de pão com mortadela. Dormia em um colchão no chão do escritório, acordando com o som dos meus próprios dedos batendo no teclado. Muitas noites,
Eu olhava pela janela para as luzes da cidade e me lembrava do rosto presunçoso do Sr. Arruda. A memória de seu riso era como um chicote, me forçando a continuar, a codificar mais rápido, a fazer mais uma ligação de vendas. A injustiça daquele dia no banco era um veneno e um antídoto. Envenenava meus momentos de dúvida com uma amargura que me corroía, mas também era o antídoto para o cansaço e o desespero. Eu não estava apenas construindo uma empresa, estava construindo minha resposta à sua arrogância. Estava provando que meu sonho não era um passatempo. Eu vinha de uma família humilde. Meu pai foi operário de fábrica a vida toda e minha mãe, costureira. Eles me ensinaram o valor do trabalho duro, mas não podiam me dar o capital que eu precisava. Eles me deram algo mais importante, uma ética de trabalho implacável. Enquanto o Sr. Arruda provavelmente passava seus fins de semana jogando golfe, eu passava os meus estudando modelos de negócios, aprendendo sobre marketing digital em tutoriais do YouTube e personalizando meu software para os primeiros clientes que consegui convencer a me dar uma chance. Eram pequenas empresas, como eu. Uma floricultura local, uma pequena distribuidora de alimentos orgânicos, uma livraria independente. Eu não cobrava muito, às vezes quase nada, apenas pedia um depoimento honesto se eles gostassem do serviço. E eles gostaram. Meu software realmente funcionava. Ele economizava tempo e dinheiro para eles, otimizando suas entregas de uma forma que os grandes sistemas corporativos não conseguiam, por serem muito caros ou complexos. Aos poucos, o boca a boca começou a se espalhar. Uma empresa indicava para outra. O nome Logitech Solutions começou a circular em pequenos círculos de empreendedores. Foi quando eu percebi que precisava de ajuda. Com o pouco lucro que obtive, contratei meu primeiro funcionário, um jovem programador chamado Davi, tão faminto por sucesso quanto eu. Juntos, começamos a escalar. Enquanto a Logitech crescia, eu guardava cada centavo, vivendo frugalmente, reinvestindo tudo na empresa. Eu não esqueci o Banco Metropolitano. Pelo contrário, cada extrato bancário positivo, cada novo contrato assinado, era um tijolo na fortaleza que eu estava construindo. Eu lia as notícias de negócios, acompanhava o mercado financeiro, aprendia sobre aquisições, fusões e o funcionamento interno do mundo corporativo que antes me intimidara tanto. Aquele mundo que o Sr. Arruda habitava com tanta arrogância. Eu estava aprendendo a língua dele, não para me juntar a ele, mas para um dia poder desafiá-lo em seu próprio território. A humilhação que sofri não me quebrou, ela me forjou. Transformou o sonhador de olhos arregalados em um estrategista frio e focado. Eu não queria apenas sucesso, eu queria justiça poética. E eu sabia que a paciência era uma arma que homens como o Sr. Arruda, acostumados com gratificação instantânea, jamais entenderiam. O ponto de virada, o verdadeiro basta, não foi um momento de raiva explosiva, mas uma realização fria e silenciosa que ocorreu cerca de 2 anos e meio após minha humilhação no banco. Eu estava no meu pequeno escritório, tarde da noite, revisando os números do trimestre. Pela primeira vez, a Logitech Solutions havia ultrapassado a marca de R$1 milhão em receita anual. Não era uma fortuna no grande esquema das coisas, mas para o garoto que fora ridicularizado por pedir R$10 mil, parecia o mundo. Eu deveria estar comemorando. Deveria ter aberto uma cerveja ou pedido uma pizza. Em vez disso, abri uma nova aba no meu navegador e digitei Banco Metropolitano de Investimentos. Relatório anual. Encontrei o documento, um PDF brilhante cheio de jargões corporativos e fotos de executivos sorridentes. E lá estava ele, na seção de liderança regional. Horácio Arruda, ainda gerente da mesma agência, com o mesmo sorriso presunçoso congelado no tempo. Foi naquele momento que a decisão se cristalizou em minha mente. Até então, meu objetivo era simplesmente provar que ele estava errado. Construir uma empresa bem-sucedida a partir do nada. Mas olhando para o rosto dele naquele relatório, percebi que isso não era suficiente. O sucesso passivo não apagaria a memória daquele riso. Vê-lo continuar em sua posição de poder, provavelmente rindo de outros sonhadores, me encheu de uma determinação gélida. Ele não apenas me negou um empréstimo. Ele representava um sistema que desprezava a ambição dos pequenos, que protegia os entrincheirados e que confundia privilégio com mérito. Decidi ali, naquela noite, que meu objetivo final não era apenas superá-lo.
Era possuir o tabuleiro em que ele jogava. A partir daquele dia, a Logitech não era mais apenas uma empresa de software. Tornou-se o meu veículo. Comecei a diversificar meus investimentos pessoais. Todo o lucro excedente era canalizado para ações, títulos e, eventualmente, participações em outras startups. Contratei um consultor financeiro, um homem brilhante que se especializava em aquisições hostis e reestruturação corporativa. Quando lhe contei minha história e meu objetivo final, ele sorriu. Isso é o tipo de motivação que move mercados, Lucas, ele disse. Os 3 anos seguintes foram de um crescimento explosivo e calculado. A Logitech Solutions tornou-se líder de mercado em seu nicho. Adquirimos 2 concorrentes menores, expandimos para o mercado latino-americano e assinamos contratos com gigantes do varejo que antes nem saberiam nosso nome. Eu me tornei o rosto da empresa, aparecendo em revistas de negócios e falando em conferências de tecnologia. Mas por trás da persona pública do CEO de tecnologia, eu estava jogando um jogo diferente, um jogo longo. Meu consultor e eu começamos a mapear a estrutura de propriedade do Banco Metropolitano. Era uma subsidiária de um grupo de investimentos maior, a Fortis Capital, uma empresa de capital aberto. O plano era simples, mas audacioso. Adquirir uma participação controladora na Fortis Capital, não de uma vez, mas aos poucos, através de várias empresas de fachada e fundos de investimento para não levantar suspeitas. Cada passo era meticulosamente planejado. Eu me tornei um estudante voraz de finanças corporativas. Aprendi a ler balanços como quem lê um romance, encontrando as fraquezas, as oportunidades, as vulnerabilidades. Descobri que a agência específica do Sr. Arruda, embora localizada em uma área nobre, estava com um desempenho abaixo do esperado há anos. Era mantida por seu prestígio e pelas conexões de Arruda, não por sua lucratividade. Ela era o elo fraco. Enquanto minha riqueza e influência cresciam, eu mantinha um perfil discreto em minha vida pessoal. O mesmo apartamento modesto, o mesmo carro de modelo antigo. Eu não tinha interesse nos adornos do sucesso. Meu foco era singular, quase obsessivo. A imagem do rosto de Arruda rindo estava gravada na minha mente, um lembrete constante do que estava em jogo. Não era mais sobre 10 mil reais. Era sobre reescrever a história, sobre mostrar a um homem que acreditava ser o centro do universo, que ele não passava de uma pequena engrenagem em uma máquina que eu estava prestes a comprar. A tensão não vinha mais da luta pela sobrevivência, mas da antecipação da vitória. E eu saboreava cada momento dessa escalada silenciosa. O dia chegou 5 anos e 3 meses após aquela reunião humilhante. A data, 15 de abril, estava marcada em vermelho no meu calendário pessoal há mais de 1 ano. Era o dia em que a última aquisição de ações da Fortis Capital seria concluída, me dando, através de minha holding, uma participação majoritária de 51%. Legalmente, eu era o novo chefe, mas eu não enviei um exército de advogados. Não fiz um anúncio na imprensa. Eu fui pessoalmente. Vesti um terno italiano feito sob medida, não o de segunda mão que eu usara anos antes. Desta vez, o tecido era caro, o corte impecável. Entrei na agência do Banco Metropolitano pouco depois das 10 horas da manhã. O lugar parecia exatamente o mesmo. O mesmo piso de mármore polido, o mesmo cheiro de produtos de limpeza caros, misturado com o leve aroma de café. A senhora Elsa ainda estava lá, limpando uma mancha em uma das janelas. Ela olhou para mim. Seus olhos se estreitaram em reconhecimento e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Meu filho, que bom te ver. Você está tão diferente, tão bem. É bom vê-la também, dona Elsa, eu disse, apertando sua mão calorosamente. A senhora continua iluminando este lugar. Pedi à recepcionista que anunciasse Lucas Ferreira para o Sr. Arruda. Ela me olhou com um ar de dúvida, mas fez a ligação. Ele diz que não tem hora marcada. Ela respondeu. Diga a ele que é sobre um empréstimo de 10 mil reais de 5 anos atrás. Ele vai se lembrar. A confusão no rosto dela se aprofundou, mas ela transmitiu a mensagem. Segundos depois, a porta do escritório do gerente se abriu e Horácio Arruda apareceu. Ele estava mais velho, com mais cabelos grisalhos nas têmporas e linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas a mesma arrogância estava lá. Ele me examinou de cima a baixo, e eu vi o momento exato em que a memória clicou. Um lampejo de reconhecimento, seguido por um esgar de desprezo.
Você? Ele disse, a voz carregada de incredulidade. O que você quer? Gostaria de conversar. Eu disse calmamente, passando por ele e entrando em seu escritório. O mesmo escritório, a mesma mesa de mogno, a mesma cadeira de couro. Sentei-me na cadeira de visitante, a mesma que ocupara anos antes, mas, desta vez, o poder na sala havia mudado de forma sísmica. Não temos nada para conversar, ele retrucou, fechando a porta. Se você veio se gabar de algum pequeno sucesso, estou muito ocupado para... A Fortis Capital realizou uma reunião de emergência do conselho esta manhã. Interrompi, minha voz calma e nivelada. Houve algumas mudanças na estrutura de propriedade. Como acionista majoritário, eu decidi que uma reestruturação é necessária para otimizar a eficiência e alinhar a empresa com uma nova visão estratégica. Eu usei as mesmas palavras vazias e corporativas que ele usou comigo. O rosto dele passou por uma série de emoções, confusão, negação e, finalmente, um pânico crescente. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua posição, Sr. Arruda, continuei, embora valiosa no passado, foi considerada redundante na nova estrutura. Hoje será seu último dia. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais satisfatória que eu já ouvi. A cor sumiu de seu rosto. Ele se apoiou na mesa de mogno como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Isso não é possível. Ele gaguejou. Pelo contrário, eu disse. É apenas negócios, nada pessoal. Levantei-me e caminhei até a porta. Mas antes de ir, tenho uma última tarefa como seu novo chefe. Abri a porta e chamei. Dona Elsa, a senhora pode vir aqui um momento, por favor? Dona Elsa entrou timidamente, segurando seu pano de limpeza, olhando de mim para o rosto pálido de Arruda. Dona Elsa, eu disse com um sorriso. Trabalho há muitos anos neste banco, não é? Sim, senhor. 22 anos, ela respondeu. E em todos esses anos a senhora sempre tratou todos com respeito, trabalhou duro e manteve este lugar impecável. A senhora entende de pessoas, de rotinas e, o mais importante, de dignidade. Qualidades que, na minha opinião, são essenciais para uma boa gestão. Virei-me para Arruda, que me encarava com puro ódio. A partir de amanhã, a dona Elsa começará um programa de treinamento de gestão intensivo, totalmente pago pela empresa. Ela será a nova gerente desta agência. Dona Elsa levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas, senhor, eu só tenho o ensino fundamental e a senhora tem mais integridade em seu dedo mínimo do que muitos executivos que conheci, eu disse gentilmente. Nós investiremos em você, dona Elsa, porque eu acredito em financiar o potencial, não o privilégio. Deixei-os ali, o gerente destronado e a faxineira promovida, um quadro perfeito de justiça poética. Ao sair da agência pela última vez, o sol da manhã parecia mais brilhante, o ar mais limpo. O riso do Sr. Arruda não ecoava mais em minha mente. Tinha sido substituído pelo som doce e catártico do silêncio de um tirano que acabara de perceber que o mundo não girava mais ao seu redor. A queda do Sr. Arruda não foi o fim da minha história, mas o fim do capítulo movido pela vingança. A raiva, aquela chama fria que me impulsionou por 5 anos, finalmente se extinguira, substituída por uma sensação de paz e propósito. Eu não havia apenas derrotado um homem. Eu havia derrubado o símbolo de tudo o que me disseram que eu não poderia ser. Nas semanas que se seguiram, a notícia da aquisição e da mudança de gestão na agência do Banco Metropolitano se espalhou como um incêndio silencioso pelos círculos financeiros de São Paulo. A história de como a faxineira, Dona Elsa, fora promovida a gerente trainee tornou-se uma espécie de lenda urbana, um conto de fadas corporativo que alguns aplaudiam e outros, os do tipo de Arruda, desprezavam como um golpe publicitário. Eles não entendiam. Não se tratava de publicidade, tratava-se de princípios. Dona Elsa, com o apoio total da nova diretoria e um orçamento generoso para sua formação, floresceu. Ela tinha uma inteligência emocional inata e uma capacidade de conectar-se com clientes e funcionários que nenhuma faculdade de administração poderia ensinar. A agência, sob sua nova liderança, começou a prosperar de verdade, não apenas em prestígio, mas em resultados, porque era administrada com empatia e respeito.
Quanto a mim, usei minha nova posição como acionista majoritário da Fortis Capital, não para governar com mão de ferro, mas para reformar. Criei um novo braço da empresa, a Fortis Impulso, um fundo de capital de risco dedicado exclusivamente a financiar pequenas empresas e startups lideradas por pessoas de origens desfavorecidas. A primeira regra do fundo era simples. Nenhum plano de negócios seria recebido com risos. Cada sonhador receberia a dignidade de ser ouvido, mesmo que o financiamento fosse negado. O painel de aprovação não era composto apenas por banqueiros, mas por empreendedores que haviam começado do nada, pessoas que entendiam o suor e o sacrifício por trás de uma ideia. A Logitech Solutions continuou a crescer, mas minha paixão mudou. Encontrei mais satisfação em dar a outras pessoas a oportunidade que me fora negada do que em fechar outro contrato multimilionário. Eu me tornei o mentor que nunca tive. Eu via a mesma faísca em seus olhos que eu tinha quando apresentei meu plano amassado ao Sr. Arruda, mas em vez de apagá-la, eu a soprava, alimentando-a com recursos, conselhos e, o mais importante, crença. Eu nunca mais vi o Sr. Arruda. Ouvi dizer que ele teve dificuldade em encontrar outro cargo de alto nível. Sua reputação fora manchada não por um escândalo, mas pela história de sua queda, uma história que o pintava como arrogante e míope. Ele se tornou uma nota de rodapé, um exemplo do que não fazer. Um ano depois, visitei a agência para ver o progresso de Dona Elsa. O lugar estava transformado. Havia uma energia vibrante e positiva. Os funcionários sorriam genuinamente. Dona Elsa me recebeu em seu escritório, o antigo escritório de Arruda. A mesa de mogno ainda estava lá, mas agora tinha um pequeno vaso de violetas e um porta-retrato com seus netos. Senhor Lucas, que surpresa boa, ela disse, levantando-se para me abraçar. Por favor, Dona Elsa, me chame de Lucas. E o escritório lhe caiu muito bem. Ela sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sabe, Lucas, outro dia um jovem veio aqui, nervoso, com um monte de papéis nas mãos. Ele tinha uma ideia para um aplicativo de reciclagem. O plano dele não era perfeito, tinha falhas, mas a paixão estava lá. Sentei com ele por 1 hora. Discutimos os pontos fracos. Sugerimos algumas mudanças e o conectamos com um contador para ajudar a refinar os números. No final, aprovamos um pequeno empréstimo inicial. Ela fez uma pausa, olhando para mim. Eu me lembrei do senhor naquele dia e pensei, é assim que se faz. Naquele momento, eu soube que minha jornada estava completa. A vingança final contra o senhor Arruda não foi comprar seu banco ou demiti-lo. Foi criar um mundo onde homens como ele não pudessem mais esmagar os sonhos dos outros com o peso de sua própria arrogância. Foi substituir seu legado de cinismo por um legado de oportunidade. Ao sair do banco, senti o peso de 5 anos finalmente deixar meus ombros. Eu não era mais o garoto que fora ridicularizado. Eu era o homem que havia aprendido que o verdadeiro poder não está em rir por último, mas em garantir que mais pessoas tenham a chance de sorrir primeiro. E aí? O que você faria no meu lugar? Você acha que a minha vingança foi longe demais? Ou o Sr. Arruda teve exatamente o que merecia? Acredita que a humilhação pode, às vezes, ser o maior combustível para o sucesso? Quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com uma classificação de 1 a 10 para esta história, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você curtiu essa jornada de superação e justiça, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Ah, e dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.